Gente, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar o nosso assunto do livro 2, basicamente, vou passar as atividades. Na próxima aula nós já vamos começar o livro 3, certo? Como nós estamos estudando a equação do primeiro grau, e vocês já podem estudar e revisar na aula passada, hoje eu resolvi dando continuidade resolvendo alguns modelos de equações que irão se apresentar para vocês. Eu botei três modelos básicos. O primeiro é simples, o segundo é equação com fração, com frações, né? E o terceiro é equações com parênteses, tá certo? Se vocês observaram na aula passada, a gente resolveu as equações pelo princípio da balança, tá? De maneira pelo equilíbrio. Se você adiciona alguma coisa no primeiro prato que corresponde ao primeiro membro, automaticamente você também vai ter que adicionar. A ideia básica é o seguinte: tudo que você fizer no primeiro membro, você vai ter que fazer no segundo membro. Tudo que você fizer no segundo membro, você vai ter que fazer no primeiro membro, ok? E com isso equivale às quatro operações. Então, se você adicionar no primeiro membro, o que eu tenho que fazer no segundo? Adicionar. Se você subtrair no segundo membro, o que você tem que fazer no primeiro? Subtrair. Se você multiplicar no primeiro membro, o que você tem que fazer no segundo? Multiplicar. Se você dividir no segundo membro, o que você tem que fazer no primeiro? Dividir. Então perceba, a mesma operação que eu utilizo no primeiro membro, eu utilizo no segundo. A mesma operação que eu utilizo no segundo é que eu utilizo no primeiro. Eu quero que isso fique bem claro para vocês, porque essa é a base para vocês resolverem uma equação do primeiro grau. Tá certo? Eu vou pegar aqui uma bem simples, tá bom? Que inclusive é até da página que eu vou passar para vocês. Eu vou pegar essa equação aqui da maneira simples, 2x mais 5, que é igual a 27. Olha aí, ó. Observe o seguinte: se eu for resolver pelo método do equilíbrio da balança, tem questões que vocês vão demorar muito, entenderam? Então, às vezes não compensa. Às vezes não compensa você resolver. Então, por isso que às vezes é necessário a gente usar outra metodologia, que é o que eu vou explicar hoje aqui para vocês. Porque às vezes você está fazendo uma prova, você está coisando, às vezes o princípio da balança ele vai demorar demais. Então agora, a partir de hoje, eu vou ensinar outro método que é informal. Não é o método corretamente, mas porém ele dá certo, entenderam? Ele dá certo. Por exemplo, ó, se eu fosse pelo princípio da balança, como é isolar o x, eu teria que tirar primeiramente esses 5 daqui, estão observando? Para mim tirar esses 5 daqui, eu teria que subtrair 5 no primeiro membro e automaticamente eu teria que subtrair 5 no segundo membro. Eu vou fazer dos dois jeitos para vocês verem, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu quero isolar o x, então primeiro eu tenho que tirar esses 5. Então como é que eu vou tirar esses 5, professor? Adicionando com o simétrico dele, com o oposto dele, que é o menos 5, né? Então eu tenho mais 5, eu vou botar menos 5 aqui, ó. Eu tô colocando menos 5 no primeiro. O que eu tenho que fazer no segundo? Também tenho que subtrair de menos 5, para poder ficar igual a balança. Senão, se tu só subtrair aqui, aqui vai desigual, ok? Então com isso, ó, aqui dá 0, só ficou 2x. Aí você vai subtrair 27, você tira 5, vai ficar quanto? 22. E agora, professor? Perceba que o 12 está multiplicando o x. Eu tenho que fazer o que, gente? Tem que dividir, que é a operação inversa da multiplicação. Certo? Então, com isso, você vai dividir aqui o primeiro membro por 2 e também tem que dividir o segundo membro por 2. É aquela ideia. O que você fizer do primeiro, você faz no segundo. Então, dividindo aqui, ó, só sobrou x. E 22 por 2, ó, vai dar 11, ó. Então, o valor de x é igual a 11. Olha só. Mas às vezes aqui numa equação grande, isso aqui vai demorar muito tempo para você resolver. Então, com isso, eu vou colocar aqui a mesma equação. E a partir de hoje, vocês podem fazer dessa maneira aqui também, ó, que é geralmente a maneira que a maioria dos alunos eles fazem. O que que acontece? Como eu quero eliminar esses 5 aqui, ó, o que que você vai fazer? Você vai tirar ele daqui, jogar para o segundo membro de sinal trocado.
você vai inverter o sinal. Qual é o sinal que está aqui, gente, desses 5? Mais. Então, quando eu jogar lá para o segundo, você troca-se o sinal. Então, como é que vai ficar, professor? 2x é igual a 27 menos 5. Aí 2x é igual a quanto? A 22. E agora, professor, esse 2 aqui, ó, tu vai jogar para lá dividir no 22, porque ele está multiplicando. Então, x fica 22 dividido por 2, x fica 11, ó. Dá a mesma resposta. Olha aí, ó. Ó como aqui é pelo princípio de equilíbrio da balança. Aqui é uma regra prática, tá? Eu vou botar aqui para poder diferenciar. Regra prática, tá? Porque quando você joga para o segundo membro, você na verdade está fazendo isso daqui em outras palavras. Aqui praticamente, matematicamente, que é o correto. Mas aqui a gente utiliza para a gente responder de maneira mais rápida, que é mais prático também. Entenderam? O importante é saber o que está acontecendo. Porque eu não estou jogando simplesmente. Você está subtraindo no primeiro e no segundo membro ao mesmo tempo. Mas como você... Aí eu estou ensinando essa aqui a regra prática... Vai ficar melhor e mais rápido para vocês resolverem as questões. Entenderam? Então, olha só. Joga-se esse mais 5, trocando o sinal dele para o segundo membro, que fica menos 5. Aí dá 22. Depois é só dividir. Por quê, professor? Porque os 2 está multiplicando. O 2 está multiplicando o x. Entenderam? Eu vou colocar aqui também outro exemplo bem aqui, ó, para vocês de equação simples. Nessa daqui, ó, 5x é igual a 3x mais 240. Olha só. Se vocês observarem, ó, tem o x no segundo membro. Eu não sei se eu falei na aula passada, mas se eu não falei, eu vou falar aqui agora, que o x ele não pode ficar no segundo membro. O x só pode ficar no primeiro membro. Só relembrando que aqui, antes da igualdade, é primeiro membro, depois da igualdade é segundo membro. Então, observe o seguinte, o x não pode ficar aqui, ó, no segundo membro, tem que ficar aqui. Como o x está aqui, ó, você vai ter que trazer ele para cá, para o primeiro membro de sinal trocado. Eu estou aplicando, gente, a regra prática. Eu já deixei de usar o equilíbrio das balanças e estou aplicando a regra prática. Qual é o sinal desse 3x aqui, gente? É mais, ó. Então, quando você altera de membro, anotem isso daí para não esquecerem. Toda vez que você fizer uma alteração de membro, seja de número ou seja com x, você tem que trocar o sinal. Se você tirar do primeiro e levar para o segundo, ou do segundo levar para o primeiro, você tem que trocar o sinal. É isso que diz a regra prática, entenderam? Então, eu tô com um número que ele não pode ficar no primeiro, ele tem que ficar no segundo. Quando eu for levar ele para o segundo membro, eu tenho que trocar o sinal. Se eu tô com x no segundo, que é o nosso caso aqui, eu quero levar ele para o primeiro, eu tenho que trocar o sinal. Então, nesse caso aqui, o sinal é mais. Ele vai vir o quê? Menos, ó. Então, 5x menos 3x é igual a 240 ou mais 240. Perceba que eu já troquei, ó. O 3x estava no segundo, agora ele está onde? No primeiro. E você vai subtrair, ó. 5x tira 3x, dá quanto x? 2x é igual a 240. Entenderam? E agora, professor, é só você dividir por quanto? Ó, tá multiplicando, você vai dividir pelo número que tá aqui do x, que é o 2. Então, x é igual a 240 dividido por 2. Quando é que vai valer x? 120. 240 por 2 é 120. Entenderam? Viu como é simples? Muito bem. Vamos ver agora equações, gente, com frações. Tá bom? Porque cai muito e vocês também precisam conhecer essas equações com fração. Então eu vou colocar uma aqui, ó, 3x mais x sobre 4 é igual a 26. Perceba que está com uma fração aqui, no caso só o x. Quando não aparece aqui, significa que é 1, ó. Ó, significa que não aparece, eu estou botando 1. O que que acontece, professor? Simples. Toda vez que vocês trabalharem com equações com frações, vocês precisam tirar o MMC, que vocês já sabem.
Nesse caso aqui, o MMC é o próprio 4. Por quê? Porque apareceu só ele. Porque aqui é 1 e aqui é 1, não basta eu tirar. Então, é o próprio 4. Então, o que que você vai fazer? Preste atenção. Como tem aqui a igualdade, ó, você vai colocar duas barras, tá? Uma antes e uma depois da igualdade, certo? Quando for trabalhar com frações. Aí você vai ter que colocar o MMC, que no caso aqui é o próprio 4. Não teve outro número para me tirar, só apareceu 4, então é o 4. Aí o que que acontece? Com esses denominadores, a gente vai ter que dividir. E o resultado a gente multiplica. Anotem isso daí para vocês não esquecerem. Embaixo a gente divide e em cima a gente multiplica. Como assim, professor? Olha, observem só. Esse 4 eu vou ter que dividir com esse 1. Ó, 4 dividido por 1 dá 4. Aí eu vou ter que multiplicar com o número de cima. 4 vezes 3x vai dar quanto? 12x. Qual é o sinal daqui? Mais. Você coloca mais. 4 dividido agora por quanto? Por 4. 4 dividido por 4 dá 1. Aí 1 vezes x vai dar x. Olha só. Entenderam? Então, embaixo você multiplica e em cima, ou embaixo você divide e em cima você multiplica. Entenderam? Não tem erro nenhum. Tá certo? Não tem erro nenhum. Então, olha só. De novo. 4 dividido por quanto? Por 1. Aí esse 4 dividido por 1, que dá 4. Aí esse 4 eu vou multiplicar com 26, que vai dar quanto? 104. Certo? E aí, professor? Aí você simplifica os denominadores. Qual foi a equação que ficou? 12x mais x é igual a 104. Olha só. Aí o que que acontece? Você vai somar, né? Porque aqui tem 12x, aqui tem x, dá para somar, que vai dar quanto? 13x, que aqui é 1, 12 mais 1 dá 13, igual a 104. E agora, professor, o x tu tem que isolar, e tu vai dividir o 104 por 13, porque ele está multiplicando o x. Então, x é igual a 104 dividido por 13. Se você fizer a divisão aí, você vai observar que vai dar 8. Então, o valor de x aí, ó, é igual a 8, certo? Eu vou fazer mais um exemplo aqui, ó, de equações com fração para ficar bem claro para vocês. Eu vou colocar essa bem aqui, ó, x sobre 6 menos 1, que é igual a 2 sobre 3, tá bom? Olha só, agora já apareceu o 6 e o 3. Aqui, ó, debaixo desse 1, tem outro 1. Mas o MMC você só vai tirar de quanto? De 6 e 3, ó. Vamos tirar o MMC de 6 e 3. Eu vou tirar por 2, começa por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 não dá para dividir por 2, desce. Agora eu boto 3. 3 por 3 dá 1 e 3 por 3 dá 1. Ficou quem? 12 vezes 3 dá 6. Então, quem é o MMC? É 6. Aí você vai colocar os dois traços que eu falei para vocês, né? As duas barras. Coloca esse MMC que é 6, ó. E embaixo você vai dividir pelos denominadores e em cima você vai multiplicar pelos numeradores. Anota isso daí. Embaixo divide e em cima multiplica. Tá sendo correto para vocês? Estão entendendo? Muito bem. Então vamos lá, ó. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes x dá o próprio x, ó. Qual é o sinal? Menos. 6 dividido por 1 dá 6. Aí 6 vezes 1, 6. Certo? Pronto. E agora? 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, ó, porque aqui em cima é 2. Aí você vai multiplicar com 2, que for o resultado. Vai dar quanto? 4. Olha aí, ó. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Aí você elimina o MMC. Ficou quem? Só a parte de cima. Quem é a parte de cima? X menos 6 igual a 4. Olha aí, ó. E agora, professor, esse menos 6 você vai ter que jogar para o segundo membro, ó. A regra prática, de sinal trocado. Eu tiro ele daqui e jogo para lá. Então vai ficar x isolado sozinho, né? É igual a 4 mais 6, ó. Então, x é igual a quanto? A 10. Ok? X é igual a 10. Esse é o valor de x. Olha aí, ó. Esse é o valor de x. Então, gente, é assim que é para vocês fazerem, beleza? E por último modelo, nós vamos trabalhar com
as equações que tem parênteses, tá? As equações que tem parênteses. Eu vou colocar aqui dois modelos, as que tem parênteses, que é normal, e as que tem parênteses que também aparece fracionária. Então vamos resolver essa bem aqui, ó. Vamos resolver essa bem aqui, certo? Bota aqui, ó, 5 que multiplica x menos 2, que é igual a 2, certo? A 2 menos 2x mais 1. Bota essa daqui. Então, observe que o parênteses está aqui. O que significa isso, professor? Quando vier um parênteses e um número ou uma letra do lado de fora, você vai ter que multiplicar esse número ou essa letra com quem está dentro do parêntese. Então, quem está do lado de fora, multiplica com quem está do lado de dentro. Então, observe que aqui está 5, aqui tem x e aqui tem menos 2. Então, vamos lá. Ó. O 5 eu multiplico com x, que vai dar quanto? 5x. E o 5 eu vou multiplicar com menos 2, que vai dar menos 10, igual a 2 menos 2x mais 1, certo? E agora, professor, você vai jogar esse menos 10 lá para o outro membro, trocando o sinal, e você vai trazer esse menos 2x para o primeiro com o sinal trocado, tá bom? Então vai ficar, ó, 5x mais 2x é igual a 2 mais 1 e mais 10, ó, trocando, certo? Ele estava a menos, ele passou mais. E aqui também estava a menos, ele passou mais. Então ficou quanto? Ficou 5 mais 2, dá 7x. E aqui ficou 2 mais 1, 3. 3 mais 10, 13. E agora é só dividir 13 por 7. Então, x, ó, porque aqui está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual a 13 dividido por 7. Como aqui não dá uma divisão exata, você pode deixar assim em forma de fração. Senão, você divide, tá bom? Então, professor, qual é o valor de x? O valor de x é 13 dividido por 7. Entenderam? Acharam difícil? Certo? Eu vou colocar aqui mais um exemplo agora com fração, tá bom? Parênteses com fração. Então, observem só. Vou colocar bem aqui, ó. Eu vou colocar esse exemplo bem aqui, ó. X menos 5 dividido por 5, que é igual a 3x menos 2 dividido por 2, ó. Ó, tá? Tem um parênteses aqui, tem uma fração. E aí, professor, você vai tirar o MMC. Se você tirar o MMC de 5 e 2, que são os dois denominadores, você vai ver que o MMC vai ser quanto? 10. Então vamos botar aqui as duas barras e vamos botar 10, ó. E embaixo a gente divide e em cima a gente faz o quê? Multiplica. 10 dividido por 5 dá 2. Então fica 2 que multiplica o parênteses, que é x menos 5, ó. Morreu. 10 dividido por 2 dá 5. Aí tu pode botar 5 que multiplica, e essa expressão aqui entre parênteses também. 3x menos 2, olha só. Certo? Simplifica o 10, ó. Ficou quem, professor? Ficou 2 que multiplica x menos 5, igual a quanto? A 5 que multiplica 3x menos 2. Então, olha só. Vamos lá. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. 5 vezes 3x vai dar 15x. E 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. Olha aí, ó. Aí esse 15x você vai ter que trazer para cá de sinal trocado. Então vai ficar 2x menos 15x é igual a menos 10 e mais 10. Aí o que que acontece? Aqui vai ser menos 13x é igual a 0. Só que eu tenho que multiplicar por menos 1, porque aqui não pode ficar negativo o primeiro membro, certo? Então vai ficar 13x é igual a 0. Aí você vem para cá, ó, x é igual a 0 dividido por 13, que vai ser x é igual a quanto? A 0. Essa é a resposta. Certo, gente? Então, essa daí é as equações, tá bom? E a gente vai finalizar o livro 2. Eu quero deixar as páginas para vocês aí do livro, para vocês responderem qualquer dúvida, eu estou aqui. É a página 71, anotem aí, 71,
página 74, 75, deixa eu ver que mais, e página 76, tá? 76 e 77. Pronto. São essas páginas aí para vocês fazerem e resolverem, ok? 71, 74, 75, 76, 77. Então, a gente finaliza o livro 2 e vamos pro 3. Bons estudos para vocês.